Olá, tudo bem com você? Muito prazer, o meu nome é Isaías. Eu sou palestrante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba. Desde já agradeço a você pela sua visualização. Peço sua licença para entrar na sua casa por intermédio do seu notebook, do seu celular. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a conseguir o máximo de inscrito possível para que logo nós possamos fazer as lives do nosso grupo ao vivo aqui pelo YouTube. Se você já é inscrito, muito obrigado. Peço a você que peça ao seu amigo para se inscrever também, compartilhe os nossos vídeos com aqueles que você acha que possam se interessar pelas nossas palestras. Nosso tema de hoje é: o meu amigo tem um amiguinho imaginário. É um tema mais voltado para os pais, para que os pais possam detectar nos seus filhos se eles têm um amiguinho imaginário. Quando que isso é uma realidade, ou seja, o seu filho está sendo amiguinho de um espírito, né, desencarnado, ou quando é apenas da imaginação dele. E como proceder diante dessa situação, reconhecendo no seu filho o tipo mais ou menos de evolução que tem o espírito. Quando o seu filho se torna muito respondão, inventa mentiras ou até mesmo fica sensível, né, diante da presença desse amiguinho. E também como os pais devem agir diante disso para tentar afastar esse irmãozinho e deixar o seu filho menos suscetível a esses tipos de influência. Desde já, a gente começa a nossa palestra e eu espero que você possa se interessar bastante por esse assunto. Meu filho tem um amiguinho invisível. Nós sabemos que até os 7 anos de idade nós estamos muito próximos, né, do que pode se chamar do mundo espiritual, ou seja, a criança até os 7 anos de idade, ela tem todos os seus sentidos muito aguçados. Então ela pode ouvir, ela pode ver, ela pode sentir a presença dos irmãos já desencarnados, e isso acontece com as crianças. Os pais têm que começarem a observar essas atitudes do filho. Quando os filhos, de maneira rotineira, dizem que estão conversando com o amiguinho e chegam até a nominar esses amiguinhos, os pais têm que ficar mais atentos para saberem detectar principalmente qual é a evolução desse irmão. E seja ele evoluído ou não, é bom que se tome certas atitudes para que você possa afastar esse irmão do seu filho, deixando o seu filho mais tranquilo. A criança, ela depende dos pais até os 7 anos, ou seja, os pais têm que ensinar a ela certas coisas para que ela possa vir a aprender e a absorver algumas orientações. E dentre essas orientações está a religiosidade. Então, até os 7 anos, os pais escrevem para o filho as páginas que estão em branco da vida dele. Depois de 7 anos, aí o filho já tem a sua responsabilidade, já começa a escrever por ele, né, próprio a sua vida, o seu livro da vida. Mas até os 7 anos, os pais têm a incumbência de moldar os caráteres, de ensinar eles a religiosidade e também dar a educação e a gentileza, ensinando para ele o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, e como no nosso vídeo anterior, ensinando a ele também a ser uma pessoa disciplinada para que ele seja uma pessoa de sucesso na vida. Aprender a falar não, aprender os momentos certos de conversar com a criança de maneira mais séria, dar carinho, tudo isso os pais têm que observar a vida da criança, o modo como ela brinca, para que eles possam agir em determinados momentos. Nos dias de hoje, é muito normal que o casal, ou seja, os pais, tanto a mãe quanto o pai, eles saiam para trabalhar. E com isso tem que deixar o filho com a avó numa creche, né, ou com uma babá. E muitos pais se sentem culpados por conta disso. Se sentem ali que estão meio que abandonando os filhos e não estão participando tanto da criação dele. E muitos também acabam com isso permitindo, ou seja, sendo mais permissos aos filhos a algumas atitudes deles que mais tarde possam influenciar para uma malcriação, uma má índole. Principalmente, os pais temem, né, a decepcionar a criança e não dizendo não para ele.
E muitas dessas crianças, por se encontrarem só, e muitas das vezes não terem tanta companhia para as brincadeiras, acabam desenvolvendo na sua mentalidade, como dizem alguns pediatras, os amiguinhos invisíveis. Ou seja, é uma necessidade que a criança desenvolve de ter alguém para brincar, de ter alguém que não lhe contrarie, que não diga não, que não a zangue, né? Ou seja, não fale para ela certas coisas, que não brigue com ela. Ou seja, ela cria um irmão ou um amigo perfeito para as situações dela. E algumas crianças chegam a mudar o seu comportamento por causa disso. Algumas ficam mais respondonas, outras ficam mais sensíveis e outras chegam a ficar um pouco até violentas. Esses irmãos que se aproximam das crianças, eles buscam ter sobre a criança ali uma influência, uma aproximação. Pode ser um inimigo desencarnado, que aproveita a situação, reconhecendo ali o espírito encarnado como um seu desafeto e pode fazer com que essa criança sofra um pouco ou se torne uma pessoa, uma criança mal criada, pode até chegar a, de certa forma, agredir essa criança, fazendo com que essa criança cresça uma criança melindrada, cresça uma criança mais tímida. Esse espírito pode fazer com que isso aconteça. E os pais têm que procurar, de toda forma, observar isso para que eles impeçam que isso possa ocorrer. Nós sabemos que o espírito ele tem milhares de anos, né? Mas o espírito pode se transformar, ou seja, pode se modificar da maneira que ele queira. Então, um espírito muito velho, ele pode se tornar uma criança e se apresentar com o aspecto de uma criança para o seu filho, sendo aí mais amigável a ele. Então, isso começa uma amizade muito grande. E o seu filho, ele não vai saber distinguir a realidade da fantasia. E muitas vezes ele vai dar o que comer, vai querer dar banho, vai querer cuidar. E em alguns momentos vai chegar a chamar e chorar por causa desse irmãozinho desencarnado que se apresenta como o amigo dele. Os pais têm que ficar muito atentos com isso para conseguirem afastar esse irmão do seu filho. Como? Impondo não, ensinando a ele a religiosidade, ou seja, ensinando a ele a ter interesse por uma religião, ensinando o Pai Nosso, ensinando ele a orar para o seu anjo guardião, para que seu anjo guardião possa estar ali a postos a protegê-lo, ensinando a ele a amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amar a Deus sobre todas as coisas é muito importante porque muitos pais ensinam os filhos a temerem a Deus e não a amar a Deus. Por quê? Porque os pais acham que para fazer os filhos respeitar as leis de Deus tem que temer a Deus. Não, ninguém tem que temer a Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ter na figura divina um Pai Consolador que tudo abranda e tudo nos ajuda, e não uma pessoa que irá reprovar as nossas atitudes, que irá nos castigar. Não, isso não é uma forma de ensinar o seu filho, mas ensine ele a amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar as outras pessoas também. E seja na doutrina espírita, seja na católica, seja na evangélica, seja na umbanda, qualquer outra religião, se deve ensinar o seu filho a respeitar a religião também, primeiramente. Porque ele respeitando a Deus, respeitando a religião, ele vai estar mais conectados com o plano espiritual, com a divindade e com o seu anjo guardião. E ele estará mais protegido diante desses ataques desses irmãos menos esclarecidos. Nós devemos ter sempre em nossa casa a realização de um culto evangélico, ou seja, o culto do evangelho, um culto no lar, uma vez na semana. Você se ponha com a sua família, faça um culto no lar, ensine o seu filho a prece do Pai Nosso. Quando ele for deitar, ensine ele a orar, se ponha de joelho, tire ali uns minutinhos para se pôr de joelho, fazer a prece do Pai Nosso, pedir ao Papai do Céu a proteção,
para que ele tome isso como costume na sua vida, de sempre agradecer a Deus e pedir a proteção de Deus para ele e aqueles que ele ama. Fazendo isso, ele conseguirá se proteger contra esses ataques de irmãos menos esclarecidos, ou seja, esses amiguinhos invisíveis, que nos acompanham, nós não vemos e muitas vezes não sentimos, mas que há muitos de nós somos acompanhados por esses irmãos. Por quê? Você já deve ter percebido que muito que acontece na nossa vida são influências de irmãos. Você às vezes fica muito nervoso e você já é adulto. Você fica melindrado, você às vezes fica com medo, você se decepciona fácil com as pessoas e às vezes nada e nenhum desses sentimentos tem motivo para que você sinta, mas você sente eles. E muitas das vezes não pode ser um sentimento seu, mas pode ser uma influência desses irmãozinhos menos esclarecidos que estão aí importunando a sua vida. Então é necessário que desde criança a gente venha a aprender como nos defender desses irmãos, para que quando nós amadurecermos, nós não sejamos atacados por eles e tenhamos mais agilidade para podermos nos defender. Assim como nós hoje somos fragilizados diante dos ataques desses irmãos, que os nossos filhos, os seus filhos, não sejam fragilizados também. Que eles saibam se defender com a oração na ponta da língua e dentro do coração. Que eles saibam respeitar a Deus sobre todas as coisas, sabendo que Deus os ama infinitamente e tudo que Deus faz na vida dele, fazendo o sofrer ou trazendo felicidade para ele, é uma preocupação que Deus tem para fazer ele amadurecer, privando ele de algumas coisas, mas também preocupado com a felicidade dele. Que Deus faz tudo por amor a nós, assim como os pais também fazem. Então é muito importante isso tudo. Também é muito importante que você disponha ali de alguns minutinhos por dia para estar na companhia de seus filhos. Eu sei que com os trabalhos de hoje, o casal trabalhando, é muito complicado você chegar em casa e ter ânimo para aguentar o pique que as nossas crianças têm. Mas é muito importante que os pais disponham ali de 1 hora, meia hora, 40 minutos para focar nessas crianças. Ou seja, perguntar a eles como foi o dia. Se eles falarem que tem um amiguinho, pergunte a eles as características desse amiguinho, o que ele conversa com o amiguinho, o que o amiguinho muitas das vezes orienta ele a fazer, para que você saiba, né, qual o grau de evolução desse irmão que está acompanhando seu filho. Seja qual o grau de evolução for, você tem esse direito de tentar afastar esse irmão, porque não é interessante essa influência que eles exercem sobre as crianças. A criança, para carente, ela tende a ter mais amiguinhos imaginários por um pouco mais de tempo. Então, é interessante que você não deixe essa carência chegar ao seu filho, que você preencha o tempo dele com brincadeiras, dando atenção para ele, dando amor, carinho, fazendo com que ele seja amado e com que você preencha o tempo dele. E sempre que ele apresentar estar interessado nessas amizades espirituais, nesses amiguinhos invisíveis, você tente atrair a atenção dele para outras coisas, para que ele vá se despreendendo dessa amizade, desse amiguinho invisível e vá se interessando mais por outras coisas, para que ele possa, em pouco tempo, estar livre dessa influência do seu amiguinho. Por quê? Porque esse amiguinho pode ensinar coisas boas, como também pode influenciar a ele ou até fazer com que ele se sinta mais à vontade de fazer coisas ruins também, como desobedecer os pais, reclamar de tudo, chorar muito. Ele pode se tornar uma pessoa respondona, uma criança respondona, uma criança um pouco revoltada. Então não é interessante para os pais manterem essa convivência com esse amiguinho invisível. Alguns pais acham até bonitinho, acham interessante, mas a visão espiritual, isso não é interessante para a criança, porque isso pode muito bem prejudicá-la com o tempo. Então não é isso que a espiritualidade visa para as crianças, mas sim
uma evolução. As crianças têm que aproveitar a sua infância, têm que brincar, têm que a adquirir conhecimentos também. É muito importante isso. Mas tem que se sentir amada, livre dessas influências de irmãos já desencarnados. Assim como nós também temos que procurar a nos desvencilhar desses inimigos invisíveis e desses amigos invisíveis também. Porque o espírito muitas das vezes acha às vezes que está até ajudando a criança ali, mas muitas das vezes ela está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Não nos custa nada participar mais da vivência dos nossos filhos, perguntar a eles o que está acontecendo, né? Para que tenhamos mais ali conhecimento de tudo que está sendo desenvolvido na vida dos nossos pequenos. Pais, mães, estejam mais em observação quanto aos seus filhos. Tirem alguns minutinhos para que vocês possam ter mais conhecimento da vida dos seus filhos e vocês verão o quanto ele crescerá mais protegido e se sentindo mais amado, ele estará mais fortalecido para enfrentar as dificuldades da vida. Não privem seus filhos das dificuldades, mas os ensine a enfrentar as dificuldades para que eles possam ser fortalecidos. Lembrando aos papais e às mamães que nós não estaremos aqui pela vida toda. Então é muito importante que a gente possa ensinar os nossos filhos a viverem por eles, a vida deles, que eles possam construir o seu futuro, para que eles possam ser fortalecidos. E quando nós viermos a faltar, quando vocês, pais, vierem a faltar a eles, na vida deles, eles possam estar equilibrados o suficiente para seguirem o seu caminho. Então, você que está notando que o seu filho tem um amiguinho invisível, que ele anda dando de comer, que ele está querendo dar de beber, que ele está querendo trocar a roupinha, que muitas vezes tem brigas, conflitos com esses amiguinhos invisíveis, que ele está se tornando uma criança respondona. Então, em primeiro lugar, ensine a ele a prece do Pai Nosso, reze para um anjo guardião dele, esclareça ele, né, sobre a religiosidade, sobre o amor que devemos ter, o respeito que devemos ter por Deus, para que com isso o irmãozinho vá afastando e deixando de influenciar o seu pequeno. E todas as vezes que você notar que ele está com a presença desse irmão, procure chamar a atenção dele para outras coisas. No começo ele pode até ficar um pouco mais nervoso, porque muitas vezes ele vai ficar dividido entre vocês, pais, e o outro amiguinho dele. Mas vocês têm que puxar ele mais para o seu lado, para que ele possa sempre tentar fugir dessas influências. Espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para você. Espero que nós tenhamos solucionado um pouco mais das suas dúvidas. Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários alguma dúvida que você tenha, para que a gente possa esclarecer você. Até sexta-feira, se Deus quiser, com mais um tema. Se você não é inscrito nesse canal, mais uma vez eu peço a você que se inscreva. Peça aos seus amigos para se inscreverem, nos ajude a conseguir o máximo de inscritos possíveis para que a gente possa fazer as lives do Grupo Espírita Irmão Franklin ao vivo aqui pelo YouTube. Desde já, um bom descanso para você, um bom dia de trabalho amanhã e até o nosso próximo tema. E muito obrigado pela sua visualização no nosso vídeo. Fiquem todos com Deus.